E aí, pessoal, mais uma vez estamos juntos aqui. Continuar com a nossa jornada com o peregrino. O livro está aqui. Hoje eu vou falar do capítulo 6 e 7. Enfim, o cristão vai se livrar do seu fardo e vai chegar até a cruz. Eu vou dar um tempinho. Tô vendo que a Eunice está aí. Tudo bem, Eunice? Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Eu tenho gastado essas últimas lives falando do livro do Peregrino, o livro de John Bunyan, né, escrito no século XVII. Eu gosto muito do livro e fazia tempo que eu tinha vontade de fazer um trabalho falando sobre esse livro e a oportunidade apareceu e eu quis aproveitá-la. Então, tudo bem, Eunice, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Quiser ficar aqui com a gente, será um prazer, tá? O Peregrino foi escrito durante a prisão do Bunyan, boa parte dele. Ele tem uma continuação, tá? A Peregrina. Eu vou aqui até pegar para vocês aqui, só um segundo. Quando eu falo para as pessoas da Peregrina, o pessoal pensa que é brincadeira, mas está aqui, ó, a Peregrina. Ela é a continuação, é escrita pelo John Bunyan também, tá? Pelo Bunyan, olha lá. Ela é a continuação do Peregrino. Em inglês, como não existe o termo peregrino, não tem gênero no inglês, não tem peregrina, não existe. Então, em português, ele é a Peregrina, mas em inglês é Pilgrims 2, né? 2. É uma coisa assim. O peregrino, na verdade, é o progresso do peregrino, né? Ou a jornada do peregrino. E aí seria a jornada, a segunda jornada, né? Do peregrino. Mas aí não conta a história mais do cristão, que é o peregrino, né? O de Bunyan é o escritor, mas o livro conta a história. Foi de nossa... O que aconteceu? Ah, que legal! A Eunice está me dizendo aqui que quem traduziu esse livro foi Hope Gordon, é isso? Ela foi de nossa igreja. Ah, que legal, não sabia disso não. Que legal, Eunice. Ótima informação. Que legal. Depois eu dou uma olhadinha nessa informação. Eu não tinha me atentado para isso. Que benção, que bom. Enfim, o peregrino, então, ele conta, né, no peregrino, né, no progresso do peregrino, ou na jornada do peregrino, o Bunyan conta a história do cristão, e na peregrina, ele conta a história da esposa do cristão. Aqui nessa versão minha é cristiana, mas é cristã, enfim, você pode ter várias versões versões de tradução, né? Com alguma variação, mas é sempre a mesma coisa que está, né, ali sendo trabalhada, tá bom? Eu só muda a variação de algumas palavras e tal, acho melhor colocar de um jeito ou de outro, mas a história não muda, tá? Então é muito, muito bom. Enfim, mas nós estávamos falando do cristão, nós passamos pela casa do intérprete, falei com vocês sobre isso na semana passada, falei para vocês que era um lugar, um momento muito importante do livro, que você deveria, se você adquirir o livro, ou se você já tem o livro, gaste bastante tempo, lendo com bastante calma essa passagem pela casa do intérprete, tá?
E depois nós temos um capítulo bem curtinho, que é o capítulo 6, mas também é um capítulo muito importante. Tem poucas informações, na verdade ele tem uma página só. Então é curtíssimo. Mas é importante, eu não sei se em todas as versões do Peregrino, esse capítulo está aqui como um capítulo isolado, mas a editora Mundo Cristão, que é a versão que eu tenho, ela preferiu dividir aqui o capítulo 6 só para esse encontro, esse momento do cristão em que ele chega, ele se livra do fardo. Então, o Bunyan, né, que ele está, lembre-se que se você ler o capítulo 1 e se você assistir os vídeos, no primeiro capítulo ele diz que andando por essas terras do mundo afora, né, pela jornada da sua vida, ele entrou em uma caverna e ele adormeceu. E todo o livro é o sonho do Bunyan, né? Toda essa história do peregrino é o sonho do Bunyan. Ele está tendo esse sonho. Tem uma hora que ele acorda, e aí ele volta a dormir, e aí ele continua o sonho. Essa é uma proeza que a gente às vezes quer fazer e não consegue, né? Mas ele conseguiu. Ele voltou a sonhar com o mesmo sonho. É lógico que muito provavelmente isso não foi um sonho realmente que o Bunyan teve, tá? Ele está usando aí no sentido de alegoria, tá bom? É uma história. É uma ficção cristã, mas com lições extremamente importantes para a nossa vida. E aí ele diz, né, agora nesse capítulo 6, que o cristão ele está andando, né, ele saiu da casa do intérprete, ele está ainda no caminho, voltou para o caminho, né? A casa do intérprete ficava no caminho, então ele segue pelo caminho, e aí ele chega até um local onde ele vê uma cruz. E aí o fardo dele, o fardo de pecados, né, são os pecados dele. Lembre-se que quanto mais ele lê o livro que está em sua mão, mais pesado o fardo fica. E em alguns momentos de dificuldade, o fardo se torna mais pesado. Então o Bunyan diz que ele está avançando, mas com dificuldades ainda por causa do fardo, sobrecarregado por causa do fardo. E aí ele chega até um alto, né, onde ele encontra a cruz, e o fardo simplesmente solta dele. Então ele não consegue se livrar do fardo, ninguém consegue tirar o fardo dele, mas naquele momento que ele avista a cruz, o fardo se solta dele sozinho. Tá? Ele não faz nada, o fardo simplesmente desamarra dele e cai. E a impressão que dá que ele está num lugar alto, o fardo vai rolando aquela colinazinha, e ele cai até um túmulo. Aí a gente entendeu toda a referência, né? A cruz é a cruz de Cristo, o túmulo é o túmulo onde Cristo foi sepultado. E ali o fardo cai e nunca mais é visto. Qual a ideia, qual é a doutrina que está sendo defendida aqui por Bunyan? Só Jesus salva. O cristão é salvo pela cruz de Cristo, né? pela morte de Cristo na cruz. E essa morte, ela livrou-nos do nosso pecado, e o nosso pecado, ele saiu de nós, nós fomos foi tirado de nós, para nunca mais esse fardo de pecados ser colocado sobre nós. Então, nunca mais esse fardo é nosso. Nós nunca mais teremos de carregá-lo. Nós somos livres do fardo do pecado de uma vez por todas. Então, nunca mais. Então, você continua cometendo pecados, você vai continuar cometendo pecados como uma fatalidade, tá? Você não estará livre do pecado. O Bunyan não é triunfalista, até porque você vai ver durante o decorrer do livro que o cristão se mete em algumas enrascadas por desobediência, por falta de fé e tudo mais, mas ele não perde a salvação, tá? Ele não perde a salvação. Ele não volta a ser amarrado pelo fardo de pecados. Ele está livre do pecado, tá bom? Livre de uma vez por todas. Mas ele ainda está com suas roupas de trapo. Ele ainda tem seus trapos, a sua justiça, sua própria justiça. Mas imediatamente após o fardo se desamarrar dele, ele começa a chorar né, pela felicidade de estar livre desse fardo. E então ele vê 3 seres angelicais, celestes, 3 seres iluminados, vêm até ele
e tiram a roupa dele e colocam uma nova roupa nele, tá? No cristão. Lembre-se que a Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia, tá? Não serve para nada. Trapo de imundícia, pra você ter uma ideia, no mundo antigo, era um trapo de pano que as mulheres colocavam como absorvente, tá? Elas colocavam, usavam para não escorrer a menstruação. E se você tem algum conhecimento do Antigo Testamento, o IPBMC tá aí, eu não sei quem é né, quem é a pessoa que está aí, mas seja bem-vindo, viu? Deus te abençoe. Então, o trapo de imundícia era esse trapo, esse pano, era colocado ali no momento da menstruação. E aí, se você entende um pouco de Antigo Testamento, você vai saber que quando uma mulher estava menstruada, ela estava no momento dela no período menstrual dela, um homem não poderia tocá-la, tá? Se ele tocasse, ele estaria religiosamente impuro, bom? Então ele não poderia participar dos trabalhos do templo, do tabernáculo, enfim, ele estava impuro até o final daquele dia. Ele não poderia tocar nela e nem nada que ela tocasse. Imagine tocar no pano onde a menstruação, o sangue menstrual estava. Era impuro, era um negócio impuro. Então, isso que é a nossa justiça, não presta para nada. Então, a justiça do cristão, a justiça própria dele é tirada, que não serve para nada, não tampa suas vergonhas, né, sua nudez, ele está nu diante de Deus. E aí uma nova roupa é colocada sobre ele, uma capa é colocada sobre ele com uma nova roupa. E agora, o que é essa roupa? É a justiça de Cristo, tá? Agora, Deus não vai olhar mais para o cristão e vê-lo nu, vê-lo descoberto diante dele. Ele agora, ou com trapos de imundícia, né? Com a própria justiça. Agora ele está vestido com a justiça de Cristo, tá bom? Então ele agora é puro, ele agora é considerado santo, tá bom? Deus olha para ele e vê a justiça de Cristo nele. Bem, um dos seres angelicais, ali, dos seres resplandecentes, sauda com a paz, né? Paz seja contigo, e lhe diz: os seus pecados estão perdoados, é uma declaração, tá? Os seus pecados são perdoados. O segundo coloca a roupa nele, né? Tira a roupa velha e coloca a roupa nova, a roupa, né? A justiça de Cristo. E o terceiro grava-lhe um sinal na testa. E lhe dá um rolo com um selo e diz para ele: olha, fique com esse rolo no seu peito, né? E apresente quando você chegar no portão celestial. Então, quando você chegar no céu, você vai apresentar esse rolo a quem te receber lá no céu. Bom, o que é a marca na testa? É o selo do Espírito Santo. Essa terceira pessoa é o Espírito Santo. Quem disse: perdoados estão os seus pecados? O Pai perdoou-lhe os pecados, por causa daquilo que o segundo ser celeste faz, que é dar-lhe a justiça dele para que o cristão use. Então nós somos perdoados, nós temos agora a justiça de Cristo imputada a nós, ela não é nossa, nós não conquistamos, ela é colocada sobre nós, e agora nós temos o selo do Espírito Santo, né? Aí o Bunyan diz: na nossa testa, e nós temos um rolo selado que nós levamos junto ao nosso coração. Que rolo é esse? Nós não sabemos exatamente o que o Bunyan quer dizer com esse rolo. Talvez seja o Evangelho, tá? O Evangelho. E aí, nesse caso, o livro que o cristão estava originalmente lendo era o Antigo Testamento, e agora ele tem o Novo Testamento consigo. Mas é uma especulação minha, não tenho certeza. Ele vai chamar esse rolo por várias vezes de meu testemunho, tá? Coisas que ele lê durante a jornada. Então,
não sei exatamente o que seja isso, mas talvez o evangelho, aquilo que Cristo fez por ele, tá? Algo que o consola. Ele vai ter, logo em seguida, no próximo capítulo, ele vai perder esse rolo, tá? E ele vai pegar de novo o rolo, né? Ele não chega a perdê-lo por completo, ele deixa cair, e aí isso vai causar-lhe grande angústia, tá? Mas, enfim, o rolo continua sendo dele. Então, talvez ele tenha momentaneamente, o que Bunyan quer dizer é que momentaneamente o cristão se esqueceu do evangelho, né? Se esqueceu das promessas de Cristo, se esqueceu daquilo que Cristo fez por ele. Mas aí é só, eu não tenho certeza, eu estou imaginando que seja. Possibilidades, tá bom? Bem, o cristão continua na jornada, agora perdoado os seus pecados, usando a justiça, né? Imputado sobre a justiça de Cristo e selado com o Espírito Santo. Tá? Efésios, lembra? Efésios 1 e 2, né? Nós somos selados com o Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa herança, tá? Então nós temos o Espírito Santo em nossa vida. Bem, ele retoma a sua caminhada, feliz, saltitante, ele dá 3 pulos, né? Na formalidade de um britânico do século XVII, aí deveria ser muita euforia. Aí ele canta, né? O Bunyan, ele tem essa pegada meio poética, meio hipnótica, né? De hinos. E aí ele canta, né? Sobrecarregado de pecados até que vim, nem pude aliviar o pesar sem fim. E aí, que até aqui trazia há lugar ditoso, e nisso será de viver venturoso. Bom, enfim, aí ele conta que provavelmente essa poesia do Bunyan foi aqui adaptada para poder rimar, né? Para dar rima para ela, mas ela é bem interessante, é bonita. Todo capítulo tem praticamente essas músicas, esses poemas, tá bom? Bem, 7º capítulo, cristão sóbrio desfiladeiro, ou a montanha, né, da dificuldade. Olha, ele já está salvo, já está, né, o pecado dele já está perdoado, se livrou do seu pecado, ele está perdoado, com a justiça de Cristo imputada sobre ele, selado com o Espírito Santo, mas ele continua a jornada e ele vai chegar daqui a pouquinho no morro da dificuldade. Mas antes disso, antes de chegar no morro da dificuldade, ele encontra-se com 3 pessoas, tá? Na minha versão é simplório, eu sei que versão para versão o nome varia um pouco, tá? Simplório, ou seja, o tolo, o indolente e o presunção, tá? O presunçoso. Esses 3 estão acorrentados e dormindo, e aí o cristão tenta despertá-los, né? E eles não acordam. E ele tenta de todo jeito acordá-los, né? Ainda fala, tenta chamá-los à razão, né? Mas eles não estão nem aí. Um deles, olha, não estou vendo perigo nenhum. O cristão fala, olha, aqui onde vocês estão é perigoso. Se aquele que brama como leão passar por aqui, vai... O que ele está falando? Né? Rugindo, o nosso adversário está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E aí ele, né, o peregrino aqui fala, olha, se aquele que brama como um leão, ruge como um leão, vocês aqui dormindo, vai levá-los à perdição. E aí um deles, o simplório, fala, não estou vendo perigo nenhum. O outro fala, né, o indolência, eu quero continuar dormindo um pouco mais, o sono da indolência, né? E o outro fala, olha, eu estou tranquilo, é o presunçoso, estou tranquilo, pode ficar tranquilo, relaxa aí que eu estou de boa. Mais ou menos isso, tá? É lógico que não é desse jeito que ele fala aqui, né, mas é mais ou menos isso que ele está dizendo. E aí o cristão fica perturbado com ele, vai embora, né? Ainda perturbado por ter 3 pessoas dormindo no caminho ali para a salvação, mas que não estão nem aí, não se importando em continuar a sua jornada cristã. Uma coisa importante aí que nós vamos verificar é que assim que o cristão ele sai, passa pela cruz, o caminho, se levantam 2 paredes entre o caminho. Então o caminho está passando aqui no meio de 2 muros. Ele chama esse muro de salvação, tá? Uma coisa que é importante a gente perceber, que o cristão, que o Bunyan está tratando, é que nem todos que estão entre os salvos, né, o muro da salvação, entre os salvos, são de fato salvos, tá? E aí
vai explicar então que esses três aqui, ele não vai explicar isso, mas você vai deduzir que esses três estão no caminho da salvação, entre os salvos, entre os muros da salvação, no caminho, né, no caminho estreito, entre os salvos, mas não são salvos, tá? Por quê? Porque imediatamente essa visão, o cristão vê dois homens pulando os muros da salvação, tá? É o formalista e o hipocrisia, né? O formalista aí, no caso, é o legalista, tá? É o legalista. Aí o que vem à nossa mente é a visão do fariseu, tá? Aquele que quer salvar-se do seu jeito, pelos seus próprios méritos. O cristão vê os dois pulando o muro e aí já chama, né? Os dois se aproximam dele e ele olha meio desconfiado e fala: olha, como que vocês pularam o muro? Não é assim que entra pelo caminho da salvação. Vocês têm que ir lá pela porta estreita, vocês têm que entrar pela porta para seguir aqui o caminho estreito. E aí os dois falam: não, que isso, é bobagem, a gente já estava aqui perto, aqui, nós vamos ter que ir lá atrás, vou passar pelo caminho da porta estreita, passar pela porta estreita. Não, fica tranquilo. Esse caminho aqui que nós pegamos, muita gente da nossa cidade vem por esse caminho, e olha, a cidade da hipocrisia, tá? O nome da cidade. Muita gente já passou por esse caminho, e olha, mais de 1000 anos que as pessoas da minha cidade fazem isso, e deve ter dado certo, porque nunca voltou ninguém. Opa, o pessoal tá gritando aqui fora. Aqui. Nunca ninguém voltou para dizer que deu errado. Então, por antiguidade, a gente pode dizer que isso aqui dá certo. Tem muita gente que acredita, né? Eu normalmente converso com algumas pessoas e elas falam para mim: não, mas o cristianismo é a religião mais antiga? E eu falo: não é. O cristianismo não é a religião mais antiga, até porque o cristianismo deriva do judaísmo. Então, e o judaísmo seria a religião mais antiga? Também não. Tá bom? O judaísmo não é a religião mais antiga. O judaísmo foi estabelecido com Moisés, tá bom? Então não é a religião mais antiga. E aí as pessoas ficam um pouco frustradas com isso. Mas isso é bobagem, tá? Por quê? Porque antiguidade não quer dizer muita coisa. Antiguidade não quer dizer nada, na verdade, tá? Porque se nós formos imaginar que ali havia um culto original de Adão e Eva para com Deus, o jardim era o templo, e ali Deus se relacionava com o primeiro casal, e o templo de Deus não era uma igreja, não era um prédio, mas era o próprio jardim. Ali era o local onde Deus se relacionava com aquele primeiro casal, Adão e Eva, e com o pecado, os dois foram expulsos dali, mas de alguma forma, provavelmente Deus explicou para eles, porque depois Deus cobra de Caim um proceder correto e aceita o feito por Abel. Quem foi que contou para Abel como deveria fazer o culto, né? E como que Deus presumia, ou como Deus exigia de Caim que ele fizesse a coisa da forma correta, e ele não havia feito, bom? Enfim, havia ali mas ali não tinha nome nenhum, ali a religião não tem nome, as pessoas adoram a Deus. E com distanciar-se de Deus, quando Caim mata Abel e ele segue a sua vida, o seu caminho, e à medida que o tempo vai passando, o homem ele vai se desviando de Deus, e aí vão surgindo as religiões, tá? Então as religiões elas surgem em desobediência àquilo que era o padrão naquele momento. Bom, não quer dizer que toda religião é ruim, né? Mas é que as religiões surgiram para tentar substituir Deus. A religião ela surge numa tentativa de religar o homem a Deus. O homem tentando buscar um acesso a Deus, tá? E o cristianismo e o judaísmo mostram que, na verdade, o homem nunca consegue alcançar Deus pela sua própria força. É Deus que vai até o homem, tá? Deus veio até Abraão, Deus veio até Moisés na sarça incandescente. Deus aparece a Abraão antes mesmo de Moisés e fala para ele: olha,
anda na minha presença e ser perfeito, sai dessa terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu te farei pai de uma grande nação. Então, Deus vem até o homem, tá? Porque o homem não consegue encontrar mais Deus. O homem é impossível de alcançar Deus, porque Deus está tão acima do homem que o homem não consegue, por ele mesmo, encontrar Deus, alcançar a Deus, tá bom? Bom, mas aí os dois, o formalista, né, o legalista e o hipócrita, né, o hipocrisia, eles dizem que nasceram na cidade da vanglória e que eles iam conseguir chegar lá e pronto, tá bom? Enfim, Vanglória, o nome da cidade. Eu falei hipocrisia é o nome do personagem. A cidade de onde ele veio é Vanglória, Glória Van, tá bom? Então, é você se gloriar em algo que não tem glória nenhuma. Os três começam a conversar, o cristão insiste que eles devem voltar e entrar pela porta estreita. Os dois dizem que não farão isso, que isso é uma bobagem, que o cristão está perdendo tempo, que eles não farão e eles serão aceitos sim lá no portão celestial. Aí é o céu, né? É o final do livro que o cristão chega lá, é a entrada no céu. E aí essa discussão se desenrola por um tempo. O cristão não aceita, ele insiste. Você vê agora que o cristão já não é apenas, desde o começo da sua jornada, ele não é apenas alguém que ouviu falar do evangelho ou apenas foi salvo, ele já está falando do evangelho, ele está evangelizando também, tá? Mas ele ainda assim vai dar umas tropeçadas. Chega aqui um lado, um momento da conversa que o cristão fala, olha, eu não sigo o caminho pela minha própria lei, pelas minhas próprias regras, mas eu sigo as regras do meu mestre. E aí ele fala assim, olha, vocês entraram, o cristão fala para os dois, vocês entraram pelo caminho por conta própria, sem a orientação de Deus. E seguirão por conta própria, sem a misericórdia dele. Então vocês querem estar entre os salvos, sem a orientação de Deus, e vão seguir o caminho entre os salvos, mas não salvos, sem a misericórdia do Senhor do caminho, né, do próprio Deus. Bom, aí por causa dessas discussões deles, o cristão ele acaba se atrasando, deixando os dois irem embora, e aí o Bunyan vai dizer que os dois seguem na frente o caminho, e quando eles estão seguindo, chega até o Morro da Dificuldade. E ali no morro o caminho segue subindo o morro, o caminho estreito segue subindo o morro, e o cristão ele tem que seguir por esse caminho. Tá? O salvo tem que seguir por esse caminho, ele tem que passar pela dificuldade. Mas existem dois caminhos que abrem em volta do morro, da montanha da dificuldade. Tá? E aí, um caminho vai para a direita e o outro vai para a esquerda. E aí nos remete àquela Josué capítulo 1, né? Quando Deus fala para Josué, olha, medita na minha lei de dia e de noite e tome cuidado para não desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Né? E os dois fazem isso. Um vai para o caminho da direita e o outro vai pelo caminho da esquerda, tá bom? Bom, o cristão ele segue, tá? Ele sobe o caminho que vai em direção à cidade de Sião, né? A Sião. Mas os dois seguem o caminho, o seu próprio caminho. Um dos caminhos chama-se Perigo e leva um deles até uma grande mata e lá ele se perde nessa mata, não se fala mais dele. O outro seguiu pelo caminho rumo à destruição, né? Que era o nome do outro caminho. Então, um era o caminho, o da esquerda era a destruição e o da direita era o perigo. E aí esse caminho da destruição levou esse que pegou esse caminho até uma região montanhosa onde ele tropeçou, caiu e nunca mais se levantou. Bom, o cristão ele segue subindo o morro da dificuldade. O morro é muito estreito, difícil e aí ele começa, Bunyan diz que ele começa a subir com muita dificuldade, difícil.
Que o Bunyan está querendo dizer para nós, irmãos? É que, mesmo salvos, mesmo livres do fardo do pecado, mesmo vestidos agora com a justiça de Cristo, tem até um momento que eu não mencionei aqui, mas os dois lá, o legalista e o hipócrita, eles falam pro cristão: olha, nós não temos diferença nenhuma entre nós e você. A única diferença é que você está usando essa capa aí bonita aí, mas que provavelmente algum vizinho te deu para te esconder as suas vergonhas. E aí o cristão fala: realmente, essa roupa não é minha, mas ela foi me dada por 3 seres resplandecentes, tá? Celestiais. E foi realmente para esconder as minhas vergonhas, porque eu não tenho nada em mim mesmo, né? A ideia do Bunyan é: eu não tenho nada em mim mesmo que possa me esconder a minha impureza, o meu pecado, né? Quem eu sou diante de Deus, que me sirva de justiça diante de Deus. Eu preciso me trajar, vestir com a veste de outro que me foi dada. Nós, da mesma forma, né? Nos vestimos com a justiça de Cristo, porque a nossa justiça não é aceita. Tem uma música muito bonita do nosso cenário que diz: em mim mesmo eu nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Então somente nele espero, sim e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Aonde? No céu. Bom? Então não tem nada em mim mesmo que eu possa confiar, eu só posso confiar na justiça de Cristo. Beleza? Bem, o cristão, ele então subindo no morro, a ideia que o Bunyan quer passar é que passaremos por dificuldades, mesmo estando salvos, mesmo selados com o Espírito Santo, mesmo usando a justiça de Cristo, nós passaremos por grandes dificuldades na nossa vida cristã. Nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade. Essa pandemia é um momento de grande dificuldade. Alguns estão com dificuldade porque precisam trabalhar e estão passando por necessidade financeira. Outros estão doentes, outros com outra enfermidade, ou com idade avançada, ou porque estão com problema no matrimônio e tudo mais. E essas dificuldades nós passaremos, tá? Mas mesmo no meio daquela dificuldade, existia ali um caramanchão. Caramanchão é um lugar assim que você tem um tipo de um, como dizer, explicar para vocês, de uma barraca, de uma proteção assim, onde você pode descansar, onde tem uma certa região ali, onde você pode deitar, descansar, tá bom? Então, o cristão, ele se protege ali bebe um pouco de água, descansa, chega a relaxar ali naquele momento ali, deita um pouco e ele adormece. Enquanto ele está dormindo, o seu testemunho, né, aquele rolo selado que está junto ao seu peito, cai e ele não percebe. E aí então uma voz diz para ele: vai ter com a formiga, ao preguiçoso, né? Seguir o seu caminho e ser sábio. E aí aquela passagem lá de Provérbios. E aí ele levanta assustado e ele vê que ele dormiu. Ele não deveria ter dormido, era só um pequeno descanso para ele no meio daquela dificuldade. Ele não deveria ter relaxado, ainda não é olha a ideia, ainda não é o descanso dele. Então, os pequenos descansos que nós temos, nós não podemos achar que ali nós devemos ficar, né? Já chegou o nosso repouso. A jornada ainda virá com mais dificuldades, né? Então, às vezes a gente alcança alguns momentos de bonança em meio a tempestades e a gente fala: olha, aqui já é o céu para mim, tá bom, não preciso mais de mais nada. Se Deus mantiver as coisas assim, beleza, e de repente as coisas mudam, a dificuldade vem de novo e a gente é forçado a caminhar, a cair na dura realidade que o céu ainda não é aqui, né? Ainda há um descanso, embora a gente já esteja descansando agora em Cristo, ainda há um repouso. O escritor dos Hebreus trata disso, né? Para os filhos de Deus. Então, Paulo fala: se esperamos de Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Há ainda um repouso, ainda um lugar melhor para nós ainda
que Deus nos dará brevemente. Mas enfim, também desmonta aí essa monte da dificuldade, desmonta aí as teorias ou teologias da prosperidade, que diz que você não pode passar por dificuldade. O cristão passa por essa e outras mais durante a sua jornada. Bom, ele levanta, sai correndo e não viu que o rolo havia caído. Ele termina de subir a montanha, se lamentando muito o pecado que ele cometeu, né, de ter achado que ali já era o seu descanso e de ter se descuidado naquele momento. E enquanto ele está terminando de subir, ele encontra com dois homens que estão descendo a montanha, tá? O desconfiança e o hesitante. E aí ele fala, ele conta ele subindo e dois homens descendo, e ele fala para o desconfiança e o hesitante o seguinte: olha, vocês estão indo no caminho errado, nós temos que subir. E aí os dois falam: não, você é louco, aquele caminho que leva à cidade celestial é um caminho perigoso demais. Nós encontramos dois leões deitados no caminho lá, e eu não sei se eles estavam dormindo ou estavam mortos, mas a nossa preocupação é de que se nos aproximássemos deles, eles nos despedaçariam. Então esse caminho é perigoso demais, eu prefiro voltar para minha cidade original. E aí o cristão fica ainda chateado consigo mesmo por ter dormido ali no caminho. Ele fica bravo com os dois ali e segue a caminho. Só que aí quando ele termina de subir o caminho, ele apalpa o peito para tentar se consolar naquele momento do pecado que ele cometeu, de ter dormido no meio do descanso que Deus forneceu a ele, e ele percebe que o rolo não está com ele mais. E aí ele começa a ficar desesperado, a procurar o rolo na sua roupa, ele não encontra, e aí ele desce a montanha da dificuldade, de novo, procurando por todo o caminho, até que ele encontra ali no Caramanchão, ali naquela proteção ali que tinha para ele ali, ele encontra o rolo, pega o rolo de novo, começa a chorar pela tristeza de ter cometido esse descuido, e aí ele começa a subir, tem que passar pela dificuldade toda de novo, porque ele se esqueceu do seu testemunho, ele se esqueceu das promessas de Cristo, ele se esqueceu daquilo que Cristo fez por ele. Então ele, por causa disso, ele é obrigado a passar novamente por toda a dificuldade. E quando ele chega no final da montanha, já está anoitecendo. E assim, ele vai chegar até os leões já à noite, tá? E aí, isso vai ser um motivo de grande pesar para ele, muito medo mesmo, porque ele sabe que leão, né, os leões, né, ali no caso, são animais que caçam à noite também, e ele agora não teria a proteção do dia, da luz do dia, para ver onde estão os leões e poder se proteger dele ou fugir deles. E agora ele começa a se sentir muito mais atemorizado, muito mais preocupado, porque agora ele terá, por causa do seu erro, né, de ter dormido quando era para ter se mantido alerta, só ter sentado um pouco, descansado um pouco e seguido corajosamente por todo o caminho da dificuldade, como ele preferiu não enfrentar a dificuldade, né, como se ele pudesse permanecer ali para sempre, ele agora terá que seguir o caminho, um momento perigoso do caminho, durante a noite, na escuridão. E aí nós vamos chegar no capítulo 8, quando Cristo encontra os leões e chega ao Palácio Belo. Lembra sempre que tem um contraste, e o peregrino vai mostrar sempre esse contraste. Um momento de dificuldade, um momento de descanso, um momento de bonança, um momento de tempestade. Então isso vai ter sempre, porque é assim que a gente passa pela vida cristã. Temos momentos de vida tranquila, temos momentos de dificuldade, mas esses momentos são momentos que nós temos que enfrentar na nossa vida cristã, até o final dela. Então a nossa vida é assim mesmo, né, de dificuldades, vicissitudes, né, que fogem ao nosso controle, mas Deus nos dá momentos de refrigério, momentos de paz, momentos de alegria. Com isso a gente encerra também um pouco mais cedo, mas eu encerro aqui a nossa live de hoje, e eu te convido a semana que vem a gente continuar a nossa caminhada aqui com o peregrino, a vida cristã com o peregrino, tá? Deus te abençoe, obrigado ao pessoal que esteve por aí, ao MP, a Andresa,
a Eunice, tá bom? E aqueles que vão me ver depois pelo YouTube. Espero que esse vídeo esteja sendo uma bênção para você. O livro é muito bom, eu recomendo muito. Eu espero que, contando aqui para você um pouco sobre a história do peregrino, você tenha vontade de lê-lo. Não é você falar, agora eu já ouvi, então nem preciso mais ler. Não leia, porque tem detalhes que eu não estou contando aqui, que são importantes, preciosos, que vão te ajudar. Vão te ajudar na vida cristã e você vai aprender muita coisa com isso. Tá bom? Um abração, um beijo para vocês aí, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir, semana que vem. Um abraço, até lá.